O pastor Giovanni tem uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes, porque o nosso Deus tem coisas lindas e maravilhosas para a sua vida a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Continuando, graças a Deus, caiu aqui um pouquinho o sinal, mas com a graça de Deus estamos aqui, continuando junto com você, aprendendo a luz da palavra de Deus, o Salmo de número 47. Salmo de número 47, o nosso tema de hoje é Deus, o Rei de toda a terra. Deus, o Rei de toda a terra. E o Salmo de 1 a 9 diz: batei palma todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e o Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus reina sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam e o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e ele está muito elevado. Glória a Deus. Hernandes Dias Lopes, quando ele fez o comentário sobre o Salmo 47, ele dividiu em 3 partes. O Rei Conquistador, do Salmo 47, de 1 a 4, onde ele destaca, em primeiro lugar, a dignidade desse rei. Baseado aqui no Salmo 47, versículo 1, quando a Bíblia diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então nós vemos aqui alegria envolvida, nós vemos esse sinal de celebração a Deus, numa espécie de trato do seu povo, das nações, com relação à dignidade do rei. Então nós vemos isso. Bater palmas era um sinal de alegria, era uma convicção às nações gentílicas para que participassem juntamente com Israel no louvor dedicado a Deus. A alegria é o verdadeiro espírito da adoração. Será que você é uma pessoa alegre? Será que você é uma pessoa contente? Será que a alegria faz parte do seu dia a dia, do seu coração? E é interessante que essa alegria essa celebração a Deus, ela deveria ser alegremente, ou seja, batendo palmas, universalmente, deveria envolver todos os povos, ela deveria ser vocalmente, ou seja, com vozes de júbilo, e ela deveria ser frequentemente: cantai louvores a Deus, cantai louvores. E por último, nós vemos um destaque de que essa celebração a Deus deveria ser inteligentemente. Então, isso é muito importante, gente. A alegria é o verdadeiro espírito da adoração. Se você quer realmente adorar a Deus, faça isso, adore de coração. Nós também vemos aqui a universalidade do reino de Deus, porque a Bíblia diz no versículo 2: pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Ou seja, a dignidade do rei deve-se a 2 fatores. Primeiro, ele é tremendo em seus atributos e em suas obras. Sim ou não? Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é benigno, Deus é fiel, Deus é extraordinariamente poderoso, Deus é glorioso, Deus é provedor. Então pense, nos atributos de Deus, nas obras de Deus, nos grandes feitos de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, ele é tremendo em seus atributos. E em segundo lugar, ele não é um rei tribal, não é um rei qualquer, não é um rei de uma etnia, de um grupo social, de uma nação, de uma área territorial, não. Ele não é um rei tribal, mas ele é o rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. E esse rei, várias vezes no Salmo, ele aparece com R maiúsculo, é uma referência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, é um apontamento para o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel. É lindo isso. Ele não é um rei tribal, mas é o rei de toda a terra. Seu território não é restrito.
como se dá aos outros governantes terrenos, mas antes abarca, engloba toda a terra. Em terceiro lugar, nós vemos a autoridade do rei, no versículo 3, onde a Bíblia diz: ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Olha que coisa linda. Olha onde Deus coloca o seu povo. Coloca o seu povo num lugar de honra, num lugar tremendo. É Ele quem submete os demais povos diante de Israel. Um povo peculiar, um povo especial. É Ele quem dava vitória ao seu povo Israel, fazendo com que as outras nações que estavam ao seu redor ou fossem banidas, destruídas, tiradas, arrancadas, ou então que se submetessem a essa nação suprema que era a nação de Israel. Da mesma maneira, nós como igreja, como povo de Deus, a igreja de Deus será a maior das monarquias. A vitória será notável e decisiva juntamente com o nosso Messias, Jesus de Nazaré. Cristo tomará para si o grande poder e grande reino. Lá no milênio ele vai estabelecer seu reino milenial, e todas as tribos dos homens imediatamente reconhecerão a glória dele, a glória do povo de Deus. O povo de Deus tem estado sob o jugo, a tirania, sob os pés dos homens, em perseguições longas e cruéis, em desprezo diário. Entretanto, Deus inverterá a posição, e de melhor caráter será o primeiro de honra, ou seja, a igreja será honrada, a igreja irá governar as nações. Os filhos e filhas de Deus, cheios do Espírito Santo, consagrados, dedicados ao Senhor, hoje estarão reinando no reino milenial juntamente com Cristo em glória. E em quarto lugar, nós vemos no versículo 7, o amor gracioso do rei. Ele escolheu-nos como a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Olha que coisa linda, como nós vemos esse amor leal, esse amor divino, esse amor gracioso, esse amor em favor de Israel lá no Antigo Testamento. E é claro, Deus continua amando o povo judeu, mas principalmente com relação a nós hoje, a nós, povo de Deus. Hoje Deus continua nos amando, Ele nos escolheu como sua herança, como a glória do próprio Deus, que pode ser revelada através das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. É eu e você a quem Ele ama, os descendentes pela fé de Jacó. A igreja é o Israel espiritual de Deus, que herda as promessas de Deus mediante a fé no Cristo extraordinário. É notório que Deus escolheu Israel não por ser a maior ou mais poderosa nação, mas apesar de ser a menor dentre as nações, e talvez a mais fraca, Deus escolheu Israel como sua herança por causa do seu gracioso amor, que é abundante, que é imerecido e que é provado. Olha só, o amor de Deus é abundante por mim e por você. Ele é imerecido porque nós não mereceríamos, é fruto da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, e ele é provado. Amor abundante, amor imerecido e amor provado. Olha só que coisa linda. Deus está disposto a escolher a nossa herança para nós no tempo e na eternidade, pois a sua escolha é melhor do que a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para os nossos queridos, a Rose Gil, a terapeuta Silvana, a doutora Natália Sossai, o Marcelo Rodrigues, a Conceição Ferreira, a Valdineia Seranto, a Maria Célia Morini Fossa. Deus te abençoe, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. O segundo momento que nós vemos está no Salmo 47, de 5 a 7, onde nós vemos o rei triunfante. Primeiro momento, nós vemos o rei conquistador, do versículo 1 ao versículo 4. Mas depois nós vemos o rei triunfante, do versículo 5 ao versículo 7. Dois fatos aqui são mencionados pelo Senhor na sua palavra. Em primeiro lugar, a entronização do rei. Quando o texto fala, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Olha que coisa linda. E isso é tremendo, gente. Aqui nós vemos Davi fazendo da cidade de Jerusalém a habitação
de Deus. Nós vemos também a ascensão de Deus ao seu trono terrestre através da vida e do ministério de Davi. Alguns acreditam que o Salmo 47 foi escrito pelos filhos de Coré. Outros já acreditam, como por exemplo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que quem escreveu esse salmo, provavelmente foi Davi. Está falando disso, dessa ascensão de Deus ao seu trono terrestre, independentemente se isso era dramatizado de novo por uma procissão periódica da arca conduzida pelas terras de Jerusalém. O salmista aqui tem uma visão também profética da ascensão de Cristo, depois de Cristo triunfar sobre o diabo e sobre as hostes da cruz, e depois de destruir o poder da morte por meio da sua ressurreição. Ele subiu, levando cativo o cativeiro. Está lá no Salmo 68, versículo 18. Quando retornou ao céu como rei vencedor, foi aclamado pelos remidos e pelos anjos. Que coisa linda! Não duvidamos, de que anjos e espíritos glorificados, que são aqueles que já estão salvos na glória eterna, esses espíritos glorificados lhe tivessem dado as boas-vindas com aclamações, pois se ele não veio à terra sem cânticos, será que ele voltaria ao céu em silêncio? E a resposta é não. A trombeta soou e as boas novas da volta vitoriosa do Emanuel ecoou por toda a eternidade. Em segundo lugar, nós vemos a aclamação do rei. O rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, sendo aclamado sobre tudo e sobre todos. Quando a Bíblia diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Olha que coisa linda, são cantos, são louvores. 5 vezes, em apenas 2 versículos, recebe-se a ordem para cantar louvores a Deus e salmodiai. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, louve ao Senhor, adore ao Senhor, cante ao Senhor. Em outras palavras, a música não pode parar para Deus, para Jesus também, no poder do Espírito Santo, pois ele deve receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Devemos cantar com inteligência, ou seja, com a cabeça e com o coração. Precisamos unir a voz a ponto de você entender que o que se canta e também você precisa sentir aquilo que você entende através do louvor e adoração. A razão dessa efusiva alegria gloriosa, potentosa, é porque ele, Jesus de Nazaré, é o Rei dos Reis, é o Rei de toda a terra. Amém? E o terceiro princípio, o terceiro pontinho do Salmo 47 é que Jesus é o Rei universal. Ele é o Rei universal. Está no versículo 8 e 9 do Salmo 47. 3 verdades aqui são destacadas. A primeira delas, o trono do Rei é universal. Está na parte A do versículo 8. Deus reina sobre as nações, ou seja, as nações de toda a terra estão debaixo do reinado de Deus. É Ele quem constitui reis, é Ele quem destrona reis, é Ele quem levanta reinos, é Ele quem abate reinos. Em outras palavras, a história não está à deriva, pois Deus está no trono e tem as rédeas da história nas suas mãos. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Já em segundo lugar, no versículo 8 e 9, nós vemos o trono do rei que é santo. O trono do rei é santo. Na parte B do versículo 8, quando a Bíblia Sagrada diz: Deus se assenta no seu santo trono. Ou seja, o trono de Deus não é apenas onipotente, mas também é santificado, é santo. Pois onipotência sem santidade seria tirania. E tudo que Deus faz está de acordo com o seu caráter santo. E você, irmão, tem andado em santidade diante de Deus? Você tem andado debaixo do governo santo de Deus? Tudo que Deus faz está de acordo com o seu caráter santo. O que nós precisamos é ter um caráter santo diante de Deus. As palavras de Spurgeon: o trono de Deus nunca foi manchado com a injustiça ou contaminado pelo pecado. E em terceiro lugar, o trono do rei é gracioso. O trono do rei é gracioso. Isso é tremendo. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, o Deus de Abraão,
porque a Deus pertence os escudos da terra, diz o versículo 9. Ele se exaltou gloriosamente. Então nós vemos que o contexto aqui fornece um quadro onde príncipe das nações gentílicas vem diante do Senhor de forma voluntária, unindo-se ao povo de Israel, ao povo judeu, como povo do Deus de Abraão. Isso é parte de uma visão universalista do salmista para o futuro final, glorioso, profético, do reino milenial de Cristo, do reino de Deus, se estabelecendo sobre toda a terra. Nós vemos isso no Salmo 67, de 1 a 7, e no Salmo 72, de 8 a 11, essa universalidade do reino de Deus. Os governantes gentílicos pertencem a Deus, no sentido de que se tornaram seus servos, e a conclusão profética é que Deus é deveras exaltado. Amém? Que coisa tremenda. Spurgeon, um dos grandes pregadores, príncipe dos pregadores, dizia corretamente que esse mesmo Deus, que só era conhecido por este ou aquele patriarca como o pai dos crentes, será adorado agora por uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ou seja, a promessa abrâmica, a promessa da aliança será cumprida sobre Abraão, sobre os descendentes de Abraão e sobre todas as nações da terra, que está lá em Gênesis 28, 14. Em ti e na tua descendência, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor será rei sobre toda a terra, e os reis da terra pertencem ao Senhor, pois Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em natureza, poder, caráter, glória, não há nada que se compare ao Rei dos reis, ao Rei Jesus, ao Yeshua HaMashiach, ao Yeshua Ben Yosef, Jesus, o filho de José. Que coisa tremenda, gente. Os homens e os anjos não poderiam exaltá-lo suficientemente. Então ele mesmo se exaltou poderosamente entre todos os meios e entre toda a terra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quero só lembrar os 3 títulos de Jesus aqui, como o Rei dos Reis. Primeiro, Jesus é o Rei conquistador, Salmo 47, de 1 a 4. Segundo, Jesus é o Rei triunfante, Salmo 47, de 5 a 7. E em terceiro, Jesus é o Rei universal, Salmo 47, de 8 a 9. Louvado seja o nome do Senhor. Então espero de alguma maneira ter contribuído para que você compreenda a grandeza do reino de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias, de Jesus o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Entregue o seu coração, sua vida a Jesus de Nazaré. Busque a Jesus como nunca antes na sua história, e você vai ver o que Jesus pode fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Quero mandar um abraço para a Silvana Polizunski, para a Bruninha, Zanquete, para a psicóloga Marta, Sérgia Larissa, Maria e o Valdir, a Rose Gil, Rodrigo Struckel, o Amarildo, a Maria Célia Fossa, a Valdinéia Seranto, a Conceição Ferreiro, Marcelo Rodrigues, a doutora Natália Sossai, a terapeuta Silvana Navarro, a Rose Gil. Todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Você que entrou aqui no finalzinho da nossa live, nós vamos deixar esse vídeo disponível no Instagram, no Reels aqui do Instagram. Também postamos no YouTube, PR Giovanni, é o nosso canal do YouTube. Temos mais de 13.300 seguidores. Estamos já há anos ali ministrando a palavra de Deus, ensinando o povo de Deus os preceitos do Senhor, coisas concernentes à Bíblia Sagrada, de diversos temas e diversas situações. Então, entre lá no nosso canal, aperta no sininho, siga, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e a gente também coloca disponível no Facebook, pastor.gil, G-I-O, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Assista novamente esse vídeo para que você possa compreender essas 3 esferas: o Rei conquistador, o Rei poderoso,
o Rei universal, né? Todos esses detalhes sobre Jesus de Nazaré encontrados no Salmo 47. Um salmo profético, um salmo que revela o coração e a grandeza do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, sejam agraciadas e abençoadas pelo Senhor. Quero terminar orando pela sua vida, e aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, as nossas redes sociais, mídias sociais e as informações para que você possa contribuir com esse ministério, sendo um cooperador fiel na obra de Deus através das nossas vidas, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, culto toda quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã, nós temos um culto dominical, também com escola bíblica dominical, e um culto domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto da família, um culto abençoado para o seu coração. Então pega esse link, deixe seus comentários embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas e agraciadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, através da sua vida. Seja um canal de bênção, coloca no seu store, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. Todos esses vídeos estão disponíveis para que possam proliferar e o Evangelho do Senhor Jesus possa se expandir por toda a terra, em nome de Jesus, amém. Agora nós também estamos no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast, nas principais mídias em áudios. É só você colocar lá na lupinha do procurar, você coloca lá PR de pastor, espaço Giovanni, tudo com I, espaço JR de Júnior, e você vai encontrar lá o nosso canal ali, né? A nossa parte de mídias em áudio. Nós temos mais de 2.673 áudios para você ouvir. Tá indo na academia, vai ouvindo, vai dar uma caminhada, vai ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero terminar aqui orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar cada uma desses preciosos irmãos que estão conosco conectados aqui ao vivo nessa live, e aqueles que assistirão depois, Pai, através das mídias sociais aqui disponíveis para cada um deles. Pai, que essa palavra flua, que essa palavra toque corações, que eles possam perceber a grandeza, a majestade de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive, aquele que reina eternamente nos nossos corações, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, ao longo das eras, ao longo dos tempos. Jesus reina sobre tudo e sobre todos, e um dia em breve ele voltará para nos buscar, e nós reinaremos com ele para todos sempre, no seu reino eterno, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos fazer parte desse reino, queremos, ó Deus, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Vem com tua glória, tocando os corações que me ouvem, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, liberando bênçãos materiais, prosperidade do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, abençoando os teus filhos e filhas, Pai, revelando o teu trono, a tua soberania, o teu governo, a tua graça e a tua glória sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, abençoando os teus filhos nesse lugar, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, beijão, queridos. Deus abençoe a todos.